pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para trazer mais uma reflexão daquilo que eu tenho olhado, daquilo que eu tenho refletido nos meus dias, daquilo que eu tenho procurado, né? Entender que são coisas que nós vivemos todos os dias, coisas que Deus tem ministrado ao meu coração. E eu cheguei hoje da gravação do Gabcast, como sempre, todas as vezes que eu vou e eu me conecto com pessoas, a gente começa a refletir, né, sobre os assuntos que a gente aborda. E eu cheguei em casa, debaixo da gravação de hoje, com uma palavra que o Senhor começou a matutar em mim. Já tem uma semana, mais ou menos, que eu ia refletindo sobre isso. E o texto que veio ao meu coração para a gente meditar está lá em Provérbios 16, a partir do versículo 18, muitos conhecem. E ele diz assim: o orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Então hoje a nossa reflexão é sobre orgulho. E a minha pergunta é: você é orgulhoso? Você é orgulhosa? E aí a gente começa a pensar um pouquinho sobre essa palavra orgulho, mas eu não quero falar sobre essa conotação, muitas vezes, que a gente fala que eu tô orgulhosa de fazer tal coisa, não. Eu quero tratar a raiz do que significa a palavra orgulho. E essa raiz fala sobre eu me envaidecer ou eu me achar melhor do que outra pessoa. E sabe, nesse tempo que nós temos vivido, debaixo de tantas coisas que aconteceram nos últimos meses, eu percebi tantas pessoas, tantas famílias, né, sofrendo exatamente por causa do orgulho. Porque o que acontece? Sabe qual a maior dificuldade, qual o maior empecilho para a gente ir atrás de alguém que feriu, para a gente admitir um erro, para a gente achar que a gente tem razão sempre? O orgulho. A maior dificuldade para perdoar tá nos orgulhosos. Porque a pessoa que ela é orgulhosa, ela sempre vai achar que ela tá no direito dela. Ela sempre vai achar que ela já fez muito. Ela já sempre vai achar que ela não merece. E o orgulho, e a gente fala, né, do orgulho ferido, ele tá muito conectado com o nosso ego. Não é a palavra fácil da gente ouvir, não, né? Mas, sabe, eu fiquei analisando durante toda a minha vida, e às vezes a gente faz, né, trabalhos para temperamentos, para que a pessoa possa se conhecer, e eu tava até falando isso no podcast. E às vezes a gente pergunta, fulana, anota 2 qualidades, 2 defeitos seus. E nesse tempo, eu praticamente não peguei pessoas que falaram assim, eu tenho um defeito, e o meu defeito é ser orgulhoso. Porque às vezes a gente não admite que a gente é orgulhoso. Às vezes a gente não gosta de dizer que a gente é orgulhoso. Na verdade, a gente tem orgulho de ter orgulho. E todas as vezes que eu vou conversar com alguém que se sentiu magoado ou ferido com alguém, a gente sempre ouve essas palavras assim, não, mas não sou eu que estou errado, não, sempre eu tenho que ceder, sempre eu tenho que fazer, sempre eu tenho que me... Não, fulano não tinha direito. Isso está ligado ao orgulho. Porque quando eu entendo que a gente não é nada, mesmo que a pessoa tenha feito algo de errado comigo, eu tô pronto para perdoar. E todo mundo diz assim, né? Quem tem mais luz, cede primeiro. Então, se você precisar ceder 1000 vezes para que um relacionamento não seja quebrado, para que algo seja consertado, a gente precisa quebrar a altivez, porque o que esse texto diz pra gente? Que o orgulho traz o quê? Destruição. Quantas
Quantas amizades são destruídas por causa do orgulho? Por causa de, às vezes, de palavras mal colocadas e a gente fica esperando o outro ceder, o outro falar. Quantas vezes a gente não consegue admitir que o outro tem algo de bom, que o outro também, você também errou, por causa do orgulho. É muito mais fácil a gente colocar essa capa do doutor sabe tudo, sabe? Daquele que carrega a verdade, né? E a gente fala assim, não, pesando na balança, eu fiz muito mais. Olha, não é desse jeito que a Bíblia trata. Na verdade, uma das características que a gente vê em 1 Coríntios 13, e 1 Coríntios 13, ele fala de uma definição de amor, que é o tipo de amor que nós precisamos exercer, praticar e pedir. E quando você vai lendo 1 Coríntios 13, de todas as características desse amor, num deles fala assim, o amor não é orgulhoso. Quantas vezes entre um casal, o casal fica sem se falar dias, ninguém quer conversar por causa de quê? Orgulho. Porque a gente fica esperando o outro ceder primeiro, o outro. E o orgulho, ele começa a trazer sentimentos pra gente de arrogância, que eu não posso sair da minha posição porque eu tô certo. Ele começa a trazer sentimentos pra gente de controle. Eu vou controlar a situação, porque se fulano quiser, fulano que vem me procurar. Porque eu não admito que falem assim comigo. Eu não admito que me tratem assim. Isso fala de ego. Isso fala de alimentar monstros dentro da gente que afastam a gente desse tipo de amor. Isso fala de eu achar que eu sou melhor que alguém. Mas deixa eu te perguntar, qual foi a última vez que você feriu alguém? Qual foi a última vez, você consegue pensar assim comigo? Qual foi a última vez que você falou uma palavra que não deveria ter falado, que feriu alguém? Eu não tô perguntando quando te magoaram. Eu tô perguntando quando você magoou. Quando você feriu, quando você olhou de uma forma que não deveria, quando você trouxe uma palavra no momento errado que não deveria, porque hoje a análise não é sobre o outro, a análise é sobre você, assim como eu fiz comigo. E a gente carrega muito orgulho, sim. Muitas das nossas feridas, elas estão ligadas a esse ego, porque quando eu me sinto injustiçado, quando eu me sinto magoado e eu não quero liberar esse perdão, eu tô dizendo assim, eu não posso perder. Eu não posso sair no prejuízo, né? Eu não posso sair da minha posição porque eu não merecia ter ouvido isso. E o orgulho, ele traz consigo algo muito perigoso, que é um coração endurecido. Um coração que fica insensível. E o maior perigo é que a gente corre o risco de matar pessoas dentro da gente. E aí a gente acaba sofrendo com algo que tortura o nosso coração e a nossa mente, porque a gente acaba vivendo um luto, às vezes, de circunstâncias, de histórias ou de pessoas que ainda estão vivas. E isso faz mal para mim. E isso acaba com a minha saúde, isso acaba com o meu emocional, isso acaba com meus sonhos, com as minhas expectativas. E isso traz para mim uma sensação de que eu não dependo de ninguém, eu não preciso mais depender de ninguém, eu não preciso mais confiar em ninguém, eu só dependo de mim. E isso acaba te afastando de Deus. Porque a gente precisa depender de Deus o tempo inteiro. E se eu tenho a essência de Deus, não existe na essência de Deus orgulho. O versículo outro que nós lemos, ele fala de eu prefiro estar com os humildes. O que é um coração humilde? É um coração que vai sempre se render à vontade de Deus. Isso não quer dizer que você vai ser feito de bobo. Não, não é isso. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que muitas vezes nós carregamos coisas na nossa vida exatamente porque nós temos orgulho. E aí, muitas vezes a gente precisa se esvaziar e pegar esse nosso orgulho, pegar esse nosso ego
esse nosso eu e entregar ele para Jesus. Porque como que Deus vai te encher de amor? Como que Deus vai te encher de sonhos? Como que Deus vai te encher de promessas? Se você tá tão vazio, tão cheio de você mesmo. Se você tá tão cheio de mágoas, de achismos, de amargura, porque isso tudo são raízes que o orgulho traz. E aí isso vem com fraqueza, isso traz fraqueza espiritual, isso traz doenças na alma. Então hoje a minha palavra para você é: sonde o seu coração. Porque todos os dias nós, eu e você, somos tentados a sermos orgulhosos. E essa palavra diz que todo orgulhoso está destinado à destruição. Entenda que não é a sua vida que você destrói, não é a vida do outro que você destrói, é a sua vida. E eu lembrei de um louvor da Nívia Soares que eu vou cantar um pedacinho só para você, pra gente terminar. Mas não ceda ao orgulho, não deixe o orgulho dominar o seu coração. Lute contra ele todos os dias, lute contra o seu ego todos os dias, para que você possa realmente carregar as características desse amor de 1 Coríntios 13, ok? Esse louvor diz assim: eu quero me esvaziar de mim, quero me esvaziar de todos os meus títulos, quero me esvaziar de mim, eu quero me esvaziar da religiosidade e de tudo que me afasta de ti, Senhor. Aonde eu irei, Senhor? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Onde me esconderei? Tu és o ar que eu preciso, tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor e transforma-me para o teu louvor. Atrai meu coração para ti, Senhor. Eu me esvazio, Senhor. Essa tem sido a minha oração. E que essa seja a sua também. Se esvazie, para que você possa ser cheio e cheia desse amor, ok? Beijo no seu coração.